palavra de Deus nesta noite para a nossa meditação está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Eu quero ler até o versículo 20 para que os irmãos compreendam a estrutura, a história, o que está acontecendo, para a gente chegar naquilo que Deus me falou durante a semana, para a nossa meditação, para sermos abençoados por Deus aqui, amém? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Vamos falar com Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração. Senhor, a palavra é boa e eficaz,
mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, é apta para discernir as intenções do coração, e ela vai ao ponto de fazer divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Meu Deus, envia do teu Espírito Santo a perscrutar, a falar, a trazer edificação. Usa a minha vida, Senhor meu Pai amado, no poder que há na tua palavra, para a edificação de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração fica na posição. E em meio a estes versículos que nós lemos aqui, estas 2 frases me chamam a atenção lá no versículo 17. Tomai posição, ficai parados. Numa versão de Bíblia chamada versão padrão inglesa, aparece assim: permaneçam firmes, mantenham suas posições. A minha palavra é objetiva. Você está na posição de cristão? Uma irmã falou comigo esta semana: eu preciso tomar posição. E quando ela falou esta frase, no meu coração, logo o Espírito Santo me conduziu a este texto aqui. Eu falei, isso está lá em 2 Crônicas 20, se não me engano. Aí fui ler e era aqui que estava. E o Espírito Santo nos leva a uma reflexão. Se nós, como cristãos, como crentes em Jesus, nós estamos na posição. Deus nesta noite está trazendo a mim e a você uma exortação e uma pergunta. Você está na posição que eu te chamei? Às vezes, irmãos, nós colocamos alguns embaraços, às vezes nós colocamos algumas desculpas, e dizendo, não estou na posição porque alguma coisa está me acontecendo, um fator externo, é um problema na igreja, é um problema meu, é um problema da minha luta, é um problema disto, daquilo. Mas a pergunta do Senhor é: você está na posição? Se nós formos olhar aqui, irmãos, eles têm aqui, não é um probleminha do tamanho de alguns probleminhas que às vezes nós enfrentamos e colocamos como se ele fosse grande. Aqui eles estão correndo risco de morte. Os moabitas e os amonitas e o povo da montanha de Seir, os meunitas, eles não estão para brincadeira. E o número de pessoas que vem contra Judá, contra Jerusalém, não é um número pequeno, não é uma proporção igualitária, mas é uma proporção amedrontadora. É muita gente contra pouca gente. Não há forças, não há resistência física e humana. Mas nós vemos nesse texto aqui, homens, mulheres e crianças, todos na posição. Eles estão tomando posição. Josafá conclama o povo, e eles vão para a oração, e eles vão para o jejum. Eles não correm, eles não ficam tremendo, fugindo, tentando abandonar a fé, terceirizando a culpa. Não, eles vão ao altar de Deus. Eles vão ao altar de Deus. Grande multidão. Versículo 2. Avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Já estão ali nos termos de Israel. O povo está numa situação de cerco. Josafá teve medo. Esta é a parte humana. A primeira reação pode ser o medo. O impacto das coisas que acontecem podem nos assustar, mas
se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum. Para que direções o medo tem te levado? Às vezes o medo leva a pessoa a se trancar, a se fechar. Às vezes o medo leva a pessoa a entristecer-se com Deus, ao invés de buscar a Deus. Aqui nós vemos posicionamento. Eles estão orando, eles estão jejuando. O medo o levou a Deus. Para uns de nós é o medo. Para outros são as lutas. Outros pode ser uma vida boa e estável. Porque situações adversas podem querer nos separar de Deus. Mas uma vida boa e estável, de abastança financeira, também tem a mesma condição de nos separar de Deus. Porque aí a gente fala, eu preciso aproveitar. Eu preciso viver aquilo que eu não vivi. Eu preciso fazer aquilo que o meu dinheiro não podia comprar. E agora eu preciso fazer estas coisas. Então, estas situações podem me levar a afastar e sair da posição de cristão, que é aquilo que Deus me mandou trazer nessa noite. Várias situações estão levando algumas pessoas aqui nesta noite, e Deus me deixou isso bem claro, a saírem da sua posição em Deus. Você lembra onde você se desviou? Lá no livro do Apocalipse ele fala, volta ao primeiro amor, considera onde você caiu. Você vai saber qual foi o cruzamento da vida, qual foi a estrada que fez uma curva para a direita e você talvez tenha tomado a posição oposta. Você vai se lembrar que a partir daquele momento houve um corte, um desligamento do teu posicionamento com Deus, e Deus está te chamando de volta ao teu posicionamento. Para Josafá, a sua situação o levou a buscar ao Senhor, a se aproximar de Deus. E aí, às vezes, nós nessas pressões, nós nos afastamos. E eu quero perguntar para você, você está ciente, pleno de convicção, de onde essa direção que você está tomando vai te levar amanhã? Onde você vai chegar com essa posição? Ela vai melhorar a tua comunhão com Deus, ou ela vai fazer com que você esfrie mais do que você já está? Algumas pessoas estão numa condição morna. E aí, meu querido, o morno é o intermediário. Para você cair num esfriamento, não está faltando muito. E se você cair no esfriamento espiritual, você não quer saber mais de Deus, porque outras coisas vão tomar o lugar. Para alguns, outras coisas já estão tomando lugar. É o melhor para você? Você tem certeza disso? E mais profundo ainda, é este o propósito que Deus tinha para você? Deus te trouxe até aqui na sua caminhada cristã, não sei há quantos anos você já está na caminhada da fé, mas Deus te trouxe até aqui para isso, para você voltar. O novo, a barreira, o confronto, pressionam o povo para a volta. Você se lembra no texto do Êxodo, quando o povo sai do Egito, eles agora se deparam num lugar fechado, porque na frente está o mar. Do lado, situação geográfica não favorável. Do lado esquerdo e do lado direito,
atrás o exército de Faraó. E agora? Para onde é a saída? Muitos murmuram, muitos choram, muitos culpam o líder Moisés. A culpa é de Moisés, a culpa é de alguém. A gente é mais fácil, é mais confortável para nossa mente culpar outra pessoa, é mais fácil. É uma maneira de nós nos fecharmos, de lacrarmos, mas não resolve, está errado. Na frente estava o mar. E agora? Qual foi a resposta de Deus? Por que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Essa é a posição do crente. Deus não te chamou para parar agora. E alguns estão querendo parar e outros já estão no ritmo da paralisação. A sua caminhada era X por hora, espiritualmente falando. Você consegue me entender? E aí você foi diminuindo. É como a canção, né? Ela vai ralentando até o parar final. E nós vamos também ralentando a nossa caminhada, parando, até que cheguemos à velocidade do zero. E Deus me mandou falar isso para você. Você não está andando certo. Ele não te chamou para isso. Eu tenho vontade de parar. Eu tenho vontade de desistir. Eu não sinto vontade, eu não sinto a presença de Deus. Sabe por que nós não sentimos a presença de Deus? Porque nós estamos parando de buscar a presença dEle. Porque a Bíblia diz, se quiserdes e me buscardes, nós vamos encontrar o Senhor. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor diz, e serei achado de vós. Mas nós paramos. Alguma coisa nos enganou, mentiram para nós. E aí, como subproduto da aceitação desse engano, nós becamos, desaceleramos e vamos ficar num estado de paralisação. Você já pegou um carro parado depois de alguns anos? O que acontece com um carro parado depois de alguns anos? Esses dias nós fomos mexer com um carro parado há 2 anos. Em primeiro lugar, bateria já é. O óleo que está no motor parado há 2 anos já era. Peças podem estar engripadas. Se você pegar essa analogia e trazer para a vida de oração, para a vida cristã, é a mesma coisa. Você vai ter que renovar essa coisa. Algumas baterias aceitam carga. Outras tem que ser troca mesmo. E trocar é mais caro do que dar carga. Tirar do funcionamento. Um homem caçador de relíquias automotivas, ele disse o seguinte: cuidado, se alguém for vender um carro parado há 5 anos e ele está lá com 10 mil quilômetros originais, não fique feliz porque você pegou um carro do motor zero. Pode ser que você pegou um carro que está agora fundindo porque o motor ficou parado e ele não foi feito para isso. As peças engripam. O Senhor não te chamou, crente, para você sair da tua posição. O Senhor te chamou para marchar. Deus tem te chamado para caminhar. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. O povo tem uma ameaça, tem um perigo real, não é imaginário, ao contrário de muitos de nós, né, que a gente imagina alguma situação e se fecha. Não, aqui não tem imaginação, aqui é 100% real, é morte mesmo. Mas em meio a esta, em face à morte, o povo está buscando ao Senhor. Veio gente de todas as cidades buscar ao Senhor. Veio gente de todo lugar. Versículo 13.
Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo mundo estava na presença do Senhor. Irmão, tem situação que a família tem que se levantar. Ah, não, meu pai vai orar, minha mãe vai orar. Não, aqui é todo mundo. Todos envolvidos na busca ao Senhor. E aí eu te pergunto, o que Deus faz quando o crente está na posição? O que Deus faz? Olha o que ele faz, versículo 14 até o 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O povo estava congregado. E o Espírito do Senhor veio no meio do povo congregado. Não é povo disperso, não é cada um na sua casa. Ah, eu posso ser crente na minha casa. Isso é uma das piores mentiras que o diabo consegue convencer alguns crentes. O Espírito do Senhor veio no meio da congregação, sobre esses nomes aqui. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. A multidão é grande, Josafá sabe, Deus sabe que a multidão é grande, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A peleja não é tua, mas é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo seguinte: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará ao Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. O povo buscou, o povo se congregou e Deus agiu. Deus atende ao clamor de um povo, de um crente, de uma crente que está na posição. Está aí o agir de Deus. Aleluia. O que o homem fez reagindo à ação de Deus? O que esse homem vai fazer? O que você deve fazer, meu irmão? O que você está fazendo? Primeiro, a batalha não é tua. Às vezes nós estamos lidando e batendo com o nosso braço, com nossas palavras, com a força humana. O que você vai fazer? Não lute quando não é para lutar. Obedeça quando é para obedecer, porque ele está falando aqui, nesta aqui. Não é para vocês pelejarem. Tomem posição. Posição de fé, posição de crente. Tem momento na vida que você tem que ficar calado com as pessoas, mas em contato constante com o alto. E você fala e o céu intervém. Você fala e o céu opera. Obedeça quando é para obedecer. Mas Deus me disse nessa tarde, tem muitos que estão só lutando, mas não estão obedecendo. Saul foi um exemplo disso, né? Lutou, conquistou, mas não obedeceu. Venceu a batalha, mas perdeu com Deus. Nesta aqui não é para lutar, nesta aqui é para tomar posição
permanecer firmes e ver o livramento de Deus, porque Deus é quem peleja por nós. Deus é quem peleja por nós. Você está obedecendo? Como é que está a tua obediência? Versículo 20, a parte B. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus levantou aqui o Espírito do Senhor sobre Jaziel. Ele era o profeta, ele era o porta-voz de Deus, trazendo a mensagem de Deus. E aqui a palavra é: creia no Senhor vosso Deus e vocês vão estar seguros. Creiam nos seus profetas e vocês vão prosperar. O povo creu. A resposta do povo foi crer. Eles louvaram a Deus, eles exaltaram o Senhor, e Deus entrou com a ação. Foi um negócio terrível. Eles começaram a lutar entre si. Amon, Moabe, Seir, Meunita. Um ajudou a derrotar o outro. Não entra no meio da luta quando Deus está falando para você ficar na posição. Está entendendo? Deus está mandando eu trazer isso para você e você deve entender aquilo que o Senhor está falando. Deixa Ele fazer. Creia no Senhor. Creia no Senhor. No versículo 22 até o 24. Olha só, é um tempo de guerra, mas é um tempo de fé, é um tempo de obediência. Eles obedeceram, buscaram ao Senhor, fizeram a lição de casa, tomaram posição, tiveram posicionamento. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, quando começaram a cantar e quando começaram a louvar ao Senhor, foi isso que o pastor Sérgio abriu o culto nesta noite. Cada um de nós aqui entrou com uma oferta. Um é a oferta de Caim, outro é a oferta de Abel. Uma oferta foi aceita, a outra não foi aceita. Não é porque uma era de sangue e a outra era de cereal. Este não seria o problema. O problema estava na disposição do coração. Eles começaram a cantar e dar louvores. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. É o Senhor. Porque os filhos de Amon e o de Moabe, os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eu não sei o que Deus fez. Era todo mundo em conluio para derrubar e destruir Judá. Mas agora eles têm uma confusão entre si, eles brigam entre si, e todo mundo ali é flechada para lá, espadada para cá, e todo mundo morre, não sobra um. E o povo de Judá, porque orou, porque obedeceu, porque permaneceu firme, tomou posição de crente, Deus entrou com intervenção. E é isso que Deus está me chamando e está te chamando aqui. Glória a Deus. E o versículo último, 24, Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Glória a Deus. O que você prefere? Pegar a espada e sair para a luta na tua força? O Senhor pelejará por você. O Senhor está dizendo: eu vou pelejar por você. Então, fecha a boca, não reclama, não terceiriza. A culpa é do pastor, a culpa é do irmão. Se tem alguém culpado na igreja, é sempre o pastor.
A culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é do patrão, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa, irmão, é o diabo que está lançando uma confusão aí na tua casa, na tua mente, e você está se perdendo, brigando com pessoas, magoado com outras, chateado com alguns, se afastando de outros, quando Satanás está sentado em cima do telhado da tua casa, dando risada de você e falando assim: olha o crente bobo, não tem discernimento, não tem percepção espiritual, eu brinco, eu falo com ele, ele aceita tudo que eu falo, tudo que eu faço, ele não interpreta. E Deus está te olhando e falando para você agora: toma posição de crente, irmão e irmã. Em nome de Jesus, toma posição de crente. Amém? Entendeu a mensagem? Eu terminei. Está pregado. Agora é com você. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, né, igreja? Deus fala e Deus puxa a orelha. Pastor, Deus puxou a minha orelha hoje. Quem Deus puxou a orelha aí? Levanta a mãozinha aí, só para eu trazer gelol na semana que vem. Glória a Deus, né? Você pode dar um glória a Deus? E eu vou falar uma verdade para você, fica feliz, viu? Que Deus só corrige o filho a quem Ele ama. Se Ele te corrigiu é porque Ele está interessado em você, porque Ele gosta de você. Curva a tua cabeça. Senhor, muitos entraram aqui nesta noite, outros poucos estão assistindo pelas redes, pela internet, e eu tenho certeza, meu Pai amado, que o Teu Espírito Santo mexeu com vidas aqui hoje. Eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo chacoalhou mentes e corações. Crentes parados, crentes que perderam a posição e estão dando ouvidos a conversas erradas. Mas agora o Senhor, através do Teu Espírito Santo, pelo grande amor com que o Senhor nos ama, o Senhor nos admoesta, o Senhor nos corrige, o Senhor nos exorta, para que nós abramos os nossos olhos e voltemos à posição do crente, que é a posição do joelho dobrado, do jejum e da oração, para ver o Deus dos céus operando e glorificar o Teu nome por milagres e coisas extraordinárias. Age, meu Deus amado, extraordinariamente, porque o Senhor é Deus de coisas tremendas, o Senhor é o Deus maravilhoso, e eu te louvo por isso, ó Pai. Eu clamo assim pela vida dos meus irmãos, da Tua igreja, do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Podemos ir para casa, amém? Você quer ir para casa? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé então. Eu quero orar com você. Maria, hoje você vai pegar a